Centro de Mídias, galerinha do quarto ano. Eu sou a Pro Juliana Nadeu e a gente vai para mais uma aula de ciências, tá bom? Hoje a gente vai conversar sobre a alimentação dos seres vivos. E eu quero saber de vocês como as plantas se alimentam. Esse então é o nome da nossa aula. Como as plantas se alimentam? Nós vamos trabalhar com a habilidade EF04CI04, que é analisar e construir cadeias alimentares simples, reconhecendo a posição ocupada pelos seres vivos nessas cadeias e o papel do sol como fonte primária de energia na produção de alimentos. O objetivo dessa aula é aprender sobre o processo de fotossíntese e como as plantas produzem o seu alimento. Então, galerinha, eu vou perguntar para vocês, será que vocês já pensaram aí sobre se as plantas são seres vivos? Vocês já pensaram sobre isso? Será que as plantas são seres vivos? Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, eu perguntei para vocês, as plantas são seres vivos? Então, se as plantas são seres vivos, elas se alimentam, não é verdade? Porque os seres vivos se alimentam. E vocês já pensaram do que as plantas se alimentam? Olha só, vocês já pensaram sobre isso? Do que as plantas se alimentam? Você já viu alguma planta comendo de garfo e faca? E aí? Colocando a comida no prato? Vocês já ouviram falar sobre como as plantas produzem o seu alimento? Então, eu vou deixar aí umas perguntinhas no ar. Então, vocês vão pensar, as plantas são seres vivos? Sim, elas são seres vivos. Do que elas se alimentam? Como elas produzem o seu alimento? Eu trouxe aqui algumas espécies de plantas. Será que as plantas se alimentam igual essas plantinhas aí? Será que as plantas têm dentes, língua, boquinha para comer? A gente diz que as plantas produzem o seu próprio alimento. Na verdade, elas não têm boquinha para comer. Elas se alimentam de uma outra forma, não é verdade? Então, a gente diz que as plantas produzem o seu próprio alimento num processo chamado de fotossíntese. Já ouviram falar nesse processo? Fotossíntese. É o processo que as plantas passam, aí todas as plantas passam para produzir e sintetizar o seu próprio alimento. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Então, eu trouxe aqui um texto informativo sobre a fotossíntese. Mas antes de eu ler, eu vou mostrar para vocês as plantas com boquinha. Vocês já devem ter visto, existem sim algumas plantas que têm boquinha, assim, boquinha, que são as conhecidas como plantas carnívoras, tá bom? Mas elas não mordem não, se a gente colocar o dedo lá. Elas fazem um outro processo aí para captar insetos, tá bom? E ajudar aí na produção de alimento delas. Elas não têm boquinha, elas não mordem, não precisa ter medo das plantas carnívoras, tá? Mas a gente não vai falar das plantas carnívoras hoje, nós vamos falar de todas as outras plantas e como elas se alimentam. Porque se elas são seres vivos, elas precisam se alimentar e a alimentação delas é por meio do processo de fotossíntese. Então, bora lá para ler o texto sobre a fotossíntese. Vocês vão ler junto comigo, acompanhando aqui a leitura, tá? Fotossíntese. As plantas são seres vivos que produzem seu próprio alimento. Elas são produtores através da fotossíntese. As de folhas verdes, como as árvores, usam dióxido de carbono, luz solar e água para produzir açúcares, os quais fornecem a energia necessária ao seu crescimento.
Esse processo cria oxigênio, que é respirado pelas pessoas, pelos outros animais e demais seres vivos. A luz do sol é essencial nesse processo. Dessa forma, ele é fonte primária de energia na cadeia alimentar. Então, vocês já ouviram falar sobre o processo de fotossíntese? Bom, aqui no texto, a gente está percebendo, por exemplo, que para a planta produzir o seu próprio alimento, ela utiliza, olha só, dióxido de carbono, luz solar e água. Vocês já tiveram uma planta aí na casa de vocês? Um vasinho de plantas? E aí, o que a gente sempre diz que a planta precisa? Não é? Olha, rega a planta. Não é assim que a gente fala? A planta precisa de água. Isso, ela precisa de água e luz solar, energia do sol, junto com o dióxido de carbono, que é um gás presente no ar, para produzir o seu próprio alimento. Então, dentro da folha dela, lá as folhas captam a luz do sol, dióxido de carbono e as raízes da planta trazem a água do solo para produzir, olha só, os açúcares. Criançada, vocês gostam de comer doce? Gostam, não gostam? Quando a gente come doce, a gente não fica cheio de energia assim, né? Fica agitado, tem vontade de fazer, de brincar e tal. O doce, ele serve para dar uma animada na gente. O açúcar, ele dá uma energia assim. Açúcar demais não é bom, mas o açúcar, ele ajuda a dar uma energia. E é isso que dá a energia das plantas, é isso que alimenta a planta. É esse açúcar que ela produz, que não é o mesmo açúcar da bala, é um pouquinho diferente, tá bom, gente? E quando ela faz esse processo aí, produz esse açúcar, sobra, então ela manda para o ar de volta o oxigênio, que é o gás que todos nós respiramos aí, que está no ar, que nós respiramos. Legal, né, tudo isso? Então, olha que interessante a gente pensar que a planta, ela consegue produzir o seu próprio alimento e ainda ajuda todos os seres vivos a respirar. Interessante, hein, pessoal? Gostei bastante disso. Além disso, o sol, olha só, é muito importante nesse processo. Então, não adianta a gente colocar só água para a plantinha, se ela não receber luz do sol, ela também não vai conseguir produzir o seu próprio alimento. Por isso que a gente diz que o sol é fonte primária de energia na cadeia alimentar. Tá bom? Esse texto aí tá lá no livro de vocês, de Sociedade e Natureza, tá? Olha só. E eu trouxe aqui um esquema para a gente conversar sobre o processo de fotossíntese. Como que ela acontece? Num esquema. Então, vamos olhar aqui. Tá lá a nossa plantinha, o girassol. Tá aqui, olha só. Lindo, brilhando, girando para o sol. Ele precisa se alimentar, produzir o seu próprio alimento, produzir a sua própria energia. Então, ele vai captar a energia da luz do sol, olha lá, vai vir aqui para a folhinha verde. Então, o verde da folhinha, que tem clorofila, que é o que ajuda aí na fotossíntese, tá? Então, vai captar aí a energia da luz do sol. E também vai captar o que tem no ar, que é o dióxido de carbono. Se vocês já sentiram cheiro assim de carro, sabe? Que solta aquele gás que a gente tem vontade de tossir, aquele gás é o monóxido de carbono. O gás carbônico, que é o dióxido de carbono, também está presente no ar. O monóxido de carbono é ruim. O dióxido de carbono ajuda aí as plantas na fotossíntese, tá? Então, é um gás que está presente no ar. No ar tem oxigênio, tem dióxido de carbono, tem monóxido de carbono, tem vários gases aí. Então, a planta pega do ar o dióxido de carbono. Dentro da folha dela, as células fazem um processo
de juntar a energia da luz solar com o dióxido de carbono, mais a água que entra aqui pelas raízes até a folhinha. Nesse processo aí, ele produz, olha só que é a fotossíntese esse processo, ele produz o seu alimento, que são os açúcares, que está aí representado pelos cubinhos de açúcar, tá? Esses açúcares servem para a planta crescer e se desenvolver, é o alimento. Ajuda a planta a crescer, se desenvolver, produzir frutos, produzir sementes, não é? E perpetuar a vida aí. E o oxigênio a planta manda para o ar, de volta. E o oxigênio ajuda na respiração de todos os seres vivos, tá bom? Então, olha só, dentro da cadeia alimentar, aí na cadeia alimentar, a gente tem os produtores, os consumidores e os decompositores. As plantas são os produtores, porque produzem o seu próprio alimento. Os consumidores, que são os outros seres vivos, mamíferos, que podem ser herbívoros, carnívoros, enfim, esses consumidores, eles precisam procurar o alimento na natureza, caçar ou, no nosso caso, comprar no supermercado, não é verdade? As plantas são os únicos seres vivos que conseguem produzir o seu próprio alimento através do processo de fotossíntese. Muito bem! Então, olha só, pessoal, vou deixar para vocês aqui uma cruzadinha para vocês realizarem sobre a fotossíntese. Então, a gente tem algumas palavras que estão na vertical, vocês vão completar na vertical, tá bom? E outras palavras na horizontal, tem a indicação dos números aí. Então, olha só, a palavra número 1 significa são produzidos pelas plantas no processo de fotossíntese e fornecem a energia necessária para o crescimento delas. E aí, o que é produzido pelas plantas e fornece a energia para o crescimento delas? Vocês vão completar aí. Também temos a 4, olha só. Ao final da fotossíntese, a planta cria o tananã, que vocês vão preencher, que é o gás importante para a respiração dos seres vivos. E nas verticais, a gente tem o 2, o 3 e o 5, tá bom? Olha só, na horizontal, a gente tem o 2. 2. A planta puxa a tananã pelas raízes para o processo de fotossíntese. No 3, a gente tem dióxido de tananã, que, junto com a luz solar e a água, são importantes para que a fotossíntese aconteça. E, por último, aqui no 5, a gente tem, no processo de fotossíntese, a planta absorve a energia do tananã. Então, eu quero ver vocês aí preenchendo e completando essa cruzadinha com os conhecimentos que vocês adquiriram nesta aula aqui de ciências, tá bom? Que a gente falou sobre a fotossíntese, que é o processo da planta produzir o seu próprio alimento. Olha que interessante. Nossa aula está muito legal, mas já está no final, pessoal. E aí eu vou deixar para vocês de tarefa e desafio que resolvam a cruzadinha proposta no slide e compartilhe aí com o seu professor. Também desenhem no seu caderno o esquema de fotossíntese que a gente aprendeu aqui nessa aula. E podem compartilhar conosco aí nas redes sociais, @JulianaNadeu e marquem #EuNoCMSP, que vai ajudar bastante a gente a identificar aí o que vocês aprenderam. No aplicativo também tem uma tarefa e vocês podem pensar sobre ela. Olha só. E não esqueçam de avaliar a nossa aula e dizer o que vocês acharam de pensar e aprender sobre a fotossíntese, que é o processo das plantas produzirem o seu próprio alimento.
Olha, toda essa conversa sobre produzir alimento me deixou com um pouquinho de fome. Então, eu vou ficando por aqui, pessoal, porque eu vou atrás do meu próprio alimento. Afinal, eu não consigo produzir. E é isso. Tchau, tchau.